Olá, eu sou o Igner Giovanni e no vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre o impeachment. Os líderes partidários do governo e da oposição já estão fazendo as contas para ver se Dilma sofrerá ou não um impeachment. Para os cálculos do governo, Dilma continuará no poder por uma diferença de 50 votos. Mas, independente dessas projeções que ainda são prematuras, a decisão sobre o futuro do Brasil está nas mãos de um homem. O Brasil passa por um período difícil na economia, assim como por dificuldades políticas, todas superáveis. Para se manter no poder, todos os presidentes que passaram desde o fim do regime militar precisaram da ajuda de um partido, que é o PMDB, devido à sua grande popularidade por ter prefeitos e vereadores eleitos em várias cidades e no Congresso por ser o maior partido, com vários deputados e senadores eleitos. Todo presidente sempre precisou do PMDB. Isso deve mudar em 2018, porque outros partidos devem ser os mais votados, inclusive o PSDB. O que não muda nada para nós de direita, porque infelizmente o PSDB segue uma linha muito semelhante ao governo petista. Mas este partido, o PMDB, que sempre governou o Brasil indiretamente, através de ministros, do presidente da Câmara, do Senado, tem agora a chance de governar este país através do seu vice-presidente Michel Temer, que pode assumir a presidência caso Dilma sofra um impeachment. Seria importante para o PMDB, já visando as eleições de 2018, para continuar no poder como o maior partido. Assumindo e, acima de tudo, corrigindo erros, mostraremos a todos que somos um país confiável. Na minha trajetória como cidadão e homem público, já vi e convivi com situações bem mais difíceis do que a que enfrentamos agora. Não tenho dúvida de que seremos capazes de superar esse momento. Eu gostaria de ressaltar alguns pontos que provam que o PMDB está se preparando para assumir o poder no Brasil. Primeiro, que este partido ele tem vários parlamentares políticos que são independentes, que têm uma posição totalmente contrária a essa aliança que o PMDB tem com o PT. E um deles é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Outro ponto que deve ser destacado é que no final do mês de outubro, há mais ou menos um mês, o PMDB apresentou um projeto de governo que se chama Uma Ponte para o Futuro, ou Propostas Temer, que também é conhecido assim, que faz sérias críticas ao governo, à postura econômica do governo Dilma e apresenta mudanças. Vamos ver algumas dessas mudanças aqui que eu tenho para falar para vocês. Uma delas é que o orçamento aprovado pelo Congresso seja cumprido pelo governo. As despesas constitucionais obrigatórias como saúde e educação acabariam. Todo ano seriam estabelecidos no orçamento os valores para cada área. O fim de todas as indexações, inclusive para salários e previdência, que seja criada uma idade mínima de aposentadoria do INSS, não inferior a 65 anos para homem e 60 anos para mulheres. Mudar a política externa brasileira, negociando acordos comerciais com Estados Unidos, Europa e Ásia, com ou sem a participação do Mercosul. Voltar ao regime de concessões na área de petróleo, em vez do de partilha. Privatização de tudo o que for necessário para reduzir o tamanho do Estado. Mudanças nas negociações entre patrões e empregados, mudando essa postura da CLT que nós temos atualmente. Enfim, são propostas interessantes, bem mais liberais do que estamos acostumados. Eu acredito que muitas pessoas de direita gostariam de ver muitas dessas propostas sendo adotadas por um governo de direita no Brasil, né? Essas são as propostas do PMDB para o Brasil. Esse documento foi muito bem aceito pelo setor empresarial, por economistas, por especialistas políticos, mas, infelizmente, não teve a adoção da presidente Dilma. O governo petista não adotou nenhuma dessas propostas e nem se manifestou positivamente sobre isso. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que Michel Temer está cada vez mais distante de Dilma. Ele que sempre se colocou como uma pessoa ética, né, pelo menos no que nós podemos ver na televisão, revista, na internet, sempre apoiando a Dilma, né, fazendo seu papel de vice, deixando que ela governe e ele apenas coloque uma posição de apoio para ela. Ele neste momento está distante, numa posição mais neutra. Neutra oficialmente, porque nos bastidores
ele estaria negociando sim um impeachment de Dilma. Tem hoje a capa do UOL, do dia 7 de novembro, que traz a seguinte manchete, que Michel Temer dizendo: ela nunca confiou em mim. Ele teria falado isso para aliados. O que eu estou colocando neste vídeo é que o impeachment da presidente Dilma não depende da organização da oposição, do PSDB, com os seus parlamentares, não depende do PT se reunir com seus aliados para ver quantos votos que Dilma vai ter ou não para sofrer ou não um impeachment. O impeachment depende de um partido que é o PMDB. Porém, mais do que isso, o impeachment de Dilma depende de um homem, que é Michel Temer. A partir do momento que ele falar para os seus parlamentares, deputados e senadores que ele quer governar este país, que ele está pronto, que o PMDB também está pronto para, neste momento, assumir o poder diretamente do Brasil, os parlamentares vão votar pelo impeachment de Dilma. É o que precisa, entendeu? E isso é importante. O PMDB não é um partido honesto, é um partido corrupto. Só que a corrupção do PT não é que a corrupção do PT é pior do que todas as corrupções. É que o PT colocou um plano de poder em execução no Brasil e na América Latina, através do Fórum de São Paulo. Usou a máquina estatal a favor deles, sabe? Pegou o Brasil, dividiu em partes e negociou partes do Brasil com outros partidos, com outros políticos, para se manter no poder. É isso que nós vimos. Pegou os impostos, o dinheiro do povo brasileiro, pegou o petróleo da Petrobras e usou para ter mais apoio no Congresso. Foi isso que aconteceu na Lava Jato. Foi isso que aconteceu no Mensalão. Isso continua acontecendo. Veja os ministérios. Tem mais de 30 ministérios no governo Dilma. Ela precisou fazer isso para dar um ministério para um partido, um outro ministério para outro partido, para ter mais poder. E isso acontece ainda. Veja, a Dilma ela falou na ONU no ano passado que nós temos que negociar com os terroristas do Estado Islâmico. Quem não se lembra disso? Tem um vídeo meu falando sobre isso. E isso prova que o PT negocia com bandidos mesmo, não está nem aí. Não negocia com gente ética. Vocês podem ver que ela negociou com o Severo. Delcídio foi até lá falar com o filho do Severo, com o advogado, falando que ia dar um jatinho para ele, que ia dar um dinheiro, ajuda no STF, tudo para o Severo ficar quieto. Delcídio acabou sendo preso, graças a Deus. Mas depois o que aconteceu? Ela negociou com Eduardo Cunha. Negociou até o último segundo. Tem uma nota do blog Coluna Esplanada, muito interessante, que no último segundo de decisão de Eduardo Cunha, de aceitar ou não o processo de impeachment, chegou o André Vargas, um dos deputados que são parceiros, fiel ao Eduardo Cunha, com um telefonema, dizendo que na linha estava o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, oferecendo um ministério para Eduardo Cunha. Não sei se esse ministério era para o Eduardo Cunha ou para um de seus aliados, para que ele tenha mais poder. Mas, de fato, o governo ofereceu isso. É isso que a coluna Esplanada do UOL publica. Mas Eduardo Cunha não aceitou, né? Mas o governo ficou negociando com Eduardo Cunha por muito tempo. E, depois disso, o que o governo fez? Começou a negociar com o líder na Câmara, o PMDB. O líder do PMDB na Câmara, que é o Leonardo Pisciani. Ofereceram até um ministério para ele, que é de Ciências e Tecnologias. Ele acabou recusando. E agora o governo Dilma estaria negociando a Secretaria de Aviação Civil para ele, para ter mais poder. Ou seja, partes do Brasil para ter mais poder. Algumas pessoas vão dizer assim, Ilgner, mas para governar é preciso fazer política. Esse tipo de política, porque tem muitos partidos, não é fácil governar. Precisa ter uma base aliada do governo Dilma. Eu entendo. Só que o PT não tem desculpa. Porque o PT teve maioria no Congresso, teve um forte apoio de vários deputados e senadores, podia aprovar o que queria, sabe? Então, o Lula, principalmente, poderia ter feito mudanças sérias no Brasil, como uma reforma política decente. Só que eles não fizeram isso. Porque não querem acabar com essa mamata, né? Esse sistema, esse jogo de poder que beneficia tanto esses políticos, né? E é totalmente prejudicial para a nação brasileira. E isso precisa mudar. Bom, o PMDB, como eu estou falando aqui, não é um partido decente. Michel Temer pode estar, inclusive, envolvido nessa Operação Lava Jato. O próprio Delcídio, numa gravação que ele foi pego lá falando com um advogado Severo, ele disse
que Temer estaria preocupado com o caso Zelotes, né? Não se sabe se isso é verdade ou não. O Temer demonstra ter uma posição ética, mas nós sabemos que só demonstrar não é importante. O Delcio de Amaral era conhecido por ser uma pessoa honesta, né? Aparentava ser uma pessoa honesta ali dentro do PT e dentro do Congresso, e depois provou que era totalmente o contrário, né? Mas o PMDB é importante para quebrar essa estrutura do PT, para retirar e enfraquecer a esquerda petista, enfraquecer o Fórum de São Paulo e dar um novo rumo para o Brasil. Será o começo para que em 2018 possamos eleger um governo de direita e um congresso de direita. O mundo está ficando azul. Vocês podem ver isso na França, na Argentina, vai acontecer isso nos Estados Unidos. É uma reação. A direita é uma tendência política em todo o mundo neste momento. E pode ser aqui no Brasil também. Eu acredito. Bom, o nosso vídeo vai ficando por aqui. Vamos torcer por um impeachment. Dia 13 de dezembro tem uma manifestação, eu estarei lá. Independente dessa manifestação, está sendo organizada por movimentos que são parceiros do PSDB e que eu discordo totalmente. Mas esse é o momento de se unir, de mudar este país. Vamos mudar o Brasil. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e mostrar esse vídeo para os seus amigos. E comentar, porque a nossa discussão continua aqui nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.